Fala galera, hoje eu vou ensinar para vocês a estar fazendo aqui um andaime tipo bancada, bem prático e, e direto aqui. Nós vamos clicar duas vezes na tela do SolidWorks, abre o ambiente de montagem e aí ele vai para o caminho onde as peças estão salvas. Não se preocupe que eu vou disponibilizar essas peças para vocês praticarem aí. Vamos clicar em base fixa e clicar em abrir e dar um clique qualquer na tela. O ambiente de montagem ele é bastante intuitivo. O que acontece aqui? Quando a gente clica em inserir componentes, ele abre o local dos componentes e quando a gente clica em posicionar, ele pergunta quais as relações que a gente quer fazer e eu vou ensinar isso para vocês na prática. Beleza, inserimos aqui a nossa base fixa e agora vamos inserir um tubo. Vamos clicar em inserir componentes, clicar em tubo de 2 metros e abrir. Dá um clique na tela com o esquerdo para soltar o tubo. E aí, o que nós vamos fazer? Clicar em posicionar. Vamos clicar no tubo e na base. E automaticamente o SolidWorks entende que é uma relação concêntrica. A gente vai dar OK. Agora nós vamos clicar na parte de baixo do tubo. Como que faz isso? Pressiona o scroll, que é a bolinha do mouse, e mexe o mouse para cima ou para baixo e a gente consegue ver a face inferior. Selecionaremos essa face do tubo e aí fazemos o mesmo movimento para ver a parte de cima da base e OK. O SolidWorks vai entender uma relação de concêntrica, ou seja, a face inferior do tubo está em contato com a face superior da chapa de base da base fixa. OK? Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos inserir uma abraçadeira. Vamos clicar em inserir componentes, clicar em abraçadeira fixa. Olha só que coisa bonita. Clicar em abrir. Dá um clique na tela para soltar a abraçadeira. E vamos fazer o seguinte, dizer SolidWorks, eu preciso posicionar essa parte da abraçadeira no meu tubo. Aí, automaticamente, ele entende que existe uma relação concêntrica. Ah, Danilo, ficou para cima o parafuso aqui, ó. Eu não quero que fique para cima. O que eu faço? Pessoal, a gente pode clicar bem aqui, ó, nessas duas setinhas, e aí ele inverte, tá? Olha só. Vou deixar para baixo. Clicar aqui em OK. E o que eu vou dizer aqui agora? SolidWorks é o seguinte. Eu preciso que essa minha parte aqui da braçadeira fique sempre paralela a essa base aqui. Quando eu clicar aqui e aqui, automaticamente ele marca aqui como paralelo. E aí eu dou um OK. Aí eu preciso dizer o seguinte, SolidWorks, eu quero uma distância de 200 milímetros dessa face para essa face. E aí, automaticamente, o arquivo se ajusta. O que nós vamos fazer agora? Vamos inserir outro tubo. Clicaremos em inserir componentes, tubo de 2000, abrir. E aí vamos clicar aqui embaixo nessa caixinha, tá vendo, pessoal? A gente vai clicar em Z e depois em Y, que são os giros em torno desses eixos. Clicaremos em posicionar, tubo, depois a abraçadeira, que ele vai entender que tem uma relação concêntrica entre eles. Então, vamos dar OK. Vamos fazer a mesma coisa em relação à distância. Eu quero uma distância de 100 milímetros entre essa face e essa face. E aí, automaticamente, o SolidWorks vai ajustar. Caso vá para, não que seja nesse sentido, mas é óbvio que é, a gente basta clicar aqui em inverter direção, que o arquivo se altera. Dando um OK, nós já temos aqui a longarina, um poste, a abraçadeira e uma base fixa. O que nós vamos fazer agora? Vamos inserir outra abraçadeira no nosso projeto. Posicionar, face interna que será encaixada no tubo e depois o tubo já está em concêntrico, dá OK.
que eu preciso fazer agora? Eu preciso rodar um pouquinho minha abraçadeira aqui. Para fazer esse movimento aqui, pessoal, é só clicar com o esquerdo, ficar pressionando, aí a gente gira. Movimenta para baixo, para cima, esquerda, direita. Consegue ver, entendeu? O que eu quero? Quero deixar assim para ficar mais fácil de ver. Eu vou fazer o seguinte, dizer SolidWorks, eu quero uma distância de 60 milímetros daqui para aqui. E aí ele entende isso. E agora eu vou dizer o seguinte, SolidWorks, eu quero que essa face sempre fique paralela a essa face aqui, ou essa aqui, para que essa braçadeira não fique torta e o nosso andaime também não. Entendeu? Então eu vou clicar aqui que é mais fácil, na minha base. Quando eu clicar, o que vai acontecer? Automaticamente ele vai entender que a única relação, a relação possível é a relação de paralelo entre as faces. Então a gente dá um OK. Beleza, tá travado aqui. Vamos fazer o quê? Nós vamos agora inserir um tubo de 1200 aqui. Clique em Z, chega perto do tubo aqui com o mouse, dá um clique com o esquerdo. Aí vamos lá, posicionar esse tubo nessa face aqui. OK, distância de 100 entre essa face e essa face. Perceba que eu dou zoom para ficar mais fácil de clicar, tá, pessoal? Só rodar o scroll do mouse que a gente consegue dar zoom, aumentando ou diminuindo, ok? Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou usar um recurso que vai facilitar bastante a minha vida, chamado padrão linear. Clico em padrão linear, direção 1, clico no azul, venho aqui e vou clicar nessa aresta aqui, que ela vai ser a minha direção. Vou dizer o quê? Que eu vou fazer um padrão nessa direção e ele vai seguir esse sentido. Então, agora eu venho aqui e coloco, clico em componentes padrão, seleciono a base, essa abraçadeira, esse tubo e esse tubo. E digo que eu quero eles a uma distância de 1750, por exemplo. Ok. O que aconteceu? Na linha que eu selecionei como direção, os componentes selecionados seguiram o caminho da direção. Dá OK aqui. O que eu vou fazer agora? Inserir, vou dar outro padrão linear para trás, para ficar mais fácil eu já ter o início do meu andaime. Padrão linear, clica nessa linha. Eu quero que esses componentes aqui, ó, para ficar mais fácil de compreensão, todos esses componentes aqui, que eles façam o quê? Que eles se desloquem, digamos que copiando e vindo para cá. O que eu vou fazer agora? Eu quero que esses componentes venham para cá, então eu vou nessa direção 1 e seleciono uma linha que aponta nesse sentido, né? Que é essa linha aqui, dessa aresta. Seleciono ela e aí percebam que a setinha aqui, ó, de direção está apontando para trás. Eu vou diminuir o zoom, vocês vão ver. O que está acontecendo? Ele está em sentido oposto. Basta eu clicar aqui em direção 1, ó, e aí ele vai no sentido que eu quero, mas a distância não é essa. Minha distância é de 900. Pronto. Danilo, 900 é muito, é pouco. Vamos botar 950. Ok. Aí agora o que nós temos? Nós temos o primeiro anel. O que eu vou fazer para facilitar mais ainda a minha vida? Clicar em padrão linear, selecionar uma linha vertical, tá para baixo, eu quero que vá para cima, clico em direção e venho aqui em componente padrão. Quais componentes eu quero que vá para essa direção aqui vertical? Todos esses. Esse tubo, esse tubo, esse tubo e esse tubo. Aí agora eu também quero essas abraçadeiras aqui, essas abraçadeiras aqui e essas abraçadeiras aqui. Então, eu tenho o meu primeiro patamar de andaime.
Vou colocar eles a uma altura de 800, só para fins didáticos, nossa bancada vai ser bem pequena. O que que eu tenho? Primeiro patamar. Agora vamos fazer os guarda-corpos. Padrão linear. Seleciono uma linha que sobe. Clica para cima. Vou colocar 400 por conta 420. Mas o padrão, tá, pessoal? Não é esse. É por conta que meu tubo é de 2000. O padrão é 600, 600. Ou seja, um guarda-corpo tem que ter a altura de 1200. Mas aqui, como é para fins didáticos e mostrar recursos e facilidade de montar no andaime de forma prática no SolidWorks, eu estou fazendo assim, tá? De 420 para poder encaixar certinho na altura de 2000. Selecionei 420, vou aumentar para 3 e vou clicar em componentes padrões. Quais serão? Essa abraçadeira, não, perdão, essa abraçadeira, esse tubo, essa abraçadeira, esse tubo, essa abraçadeira, e esse tubo, e essa abraçadeira, e essa abraçadeira. Aí vocês podem me perguntar por que não esse tubo? Porque aí eu fecharia. E caso eu precise acessar pela frente, e eu precisarei, eu vou ter que alterar meu projeto. Então é mais fácil já não colocar e colocar somente o tubo correto. O que que eu vou fazer? Vou dar um padrão linear aqui. Opa, cliquei errado, pessoal. Vou dar um padrão linear aqui nesse sentido. E vou dizer que eu quero esse tubo, essa abraçadeira, a uma distância de 700, somente duas. O que está acontecendo aqui? Vou mostrar para vocês agora. Eu vou ter uma escada aqui e o meu guarda-corpo tem que se encerrar aqui. Então agora eu vou inserir um tubo de 1200 aqui, clico em Z, depois em Y, clico na tela para soltar o tubo e vou vir. O que eu vou dizer? SolidWorks, posicione para mim este tubo nessa abraçadeira aqui. Ok. E aí, SolidWorks, faça o seguinte, que essa face tem uma distância de 100 milímetros dessa face da abraçadeira. Aí ele vai lá e resolve para mim. O que que eu vou fazer agora? Mesma coisa em cima. Inserir, 1200, abrir, X ou ZY. Pessoal, isso aqui eu estou fazendo um pouco rápido, mas é a mesma coisa do começo, tá? Então, é só seguir com a prática a gente chega na perfeição. E aí vai seguindo. Tudo que eu fiz no começo se aplica para cá. As mesmas distâncias, as mesmas posicionamentos. E aí nós temos o acesso quase completo. Preciso o quê? De uma abraçadeira aqui e uma abraçadeira aqui. Vou clicar em inserir, abraçadeira, abrir. E aí eu fazer o quê? Dou um zoom aqui, tá? Para ficar perto, ficar mais fácil de montar. Clico com o esquerdo para soltar. Vou fazer o seguinte. Clico aqui, posicionar, clico no tubo. Ok. Aí quase fica certo, né? O que que a gente vai fazer? Vai clicar aqui e no tubo e ela vai encaixar. Mesma coisa aqui em cima. Inserir a braçadeira, abrir, clica na tela, clica aqui, clica no tubo, coincidente. Agora vamos novamente, clica aqui, posicionar e clica no tubo. Olha só que perfeição. Nós temos o nosso primeiro andaime. Tá faltando alguma coisa? Tá, pessoal. Tá faltando as travessas, o quebra-vão. Tá faltando a escada de acesso. Tá faltando uma base bem aqui que eu vou resolver agora simples. Qual que é esse padrão? Quando eu clicar
Na aba de projetos, vai selecionar também, então, o padrão 5. Eu clico com o botão auxiliar no padrão 5, editar recurso, seleciono essa base, vai junto, beleza? Então, o que está faltando aqui? Está faltando os pranchões, rodapés e a escada, mas isso vai ficar para uma próxima aula. A princípio, eu queria mostrar isso e disponibilizar somente esses componentes para que vocês possam treinar essa parte de posicionamento concêntrico entre o tubo e a base, tubo e a abraçadeira e as distâncias. Então, espero que vocês tenham gostado. Peço que treinem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Comentem e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui.